Verdade. Subjetiva e o compromisso existencial. O que significa viver uma verdade que é sua e não apenas uma verdade universal, objetiva e distante? Ao longo da história da filosofia, a ideia de verdade sempre esteve associada à objetividade. Desde Platão, passando por Descartes e chegando até os filósofos modernos, a verdade foi tratada como algo que se descobre lá fora, independente de quem a busca. Mas Søren Kierkegaard rompe com essa tradição de maneira radical ao introduzir o conceito de verdade subjetiva. Para a maioria dos filósofos, o termo subjetivo é quase um insulto. Remete a opiniões pessoais, a crenças não verificáveis, a uma espécie de fraqueza argumentativa. Quando dizemos, isso é só a sua opinião, estamos exatamente nesse território. Mas Kierkegaard vira essa lógica de cabeça para baixo. Para ele, existem verdades que só podem ser vividas de forma subjetiva. E essas são justamente as mais importantes para a existência humana. A verdade subjetiva não é uma variação de uma verdade objetiva. Não é uma outra versão de um mesmo fato. Ela é uma categoria existencial, ligada a escolhas, compromissos e paixões. Não se trata de provar algo com evidências externas, mas de se comprometer com uma verdade que transforma quem a vive. Um exemplo clássico: decidir amar alguém. Não há uma prova científica de que se deve amar determinada pessoa. É uma escolha que envolve entrega emocional, risco e responsabilidade. O mesmo acontece com a fé, com as decisões éticas e com qualquer escolha existencial profunda. Pense também em um dilema moderno. Alguém que decide largar um emprego estável para seguir uma vocação artística ou social. Essa escolha não é guiada por planilhas, estatísticas ou garantias objetivas. É uma decisão que nasce de um chamado interno, um salto para o desconhecido, carregado de angústia e de significado pessoal. Kierkegaard critica fortemente as tentativas filosóficas de reduzir a ética a uma questão de cálculos objetivos, como faziam os utilitaristas de sua época. Para eles, a moralidade poderia ser reduzida a uma questão de maximizar felicidade e minimizar sofrimento. Kierkegaard vê nisso uma perda total do aspecto existencial da ética. Ser ético, para ele, não é apenas seguir regras ou buscar o maior bem coletivo. É assumir pessoalmente a responsabilidade por cada escolha moral que fazemos. Ser um indivíduo ético, para Kierkegaard, é se colocar diante da própria liberdade e decidir com paixão e seriedade como agir. A ética, assim como a fé, não é algo imposto de fora. É uma construção interior, nascida de uma decisão consciente. E aqui entra um outro elemento central em sua filosofia: a angústia da escolha. Toda decisão verdadeira vem acompanhada de incerteza, de medo e de um peso emocional que nos lembra da nossa responsabilidade. Kierkegaard resume com força essa ideia ao afirmar: a verdade é aquela pela qual estamos dispostos a viver e morrer. Não se trata de ter razão em um debate, mas de assumir uma postura diante da vida. A grande provocação que Kierkegaard nos lança é: você está disposto a assumir uma verdade que é sua, mesmo que isso signifique abrir mão de certezas objetivas? Está preparado para fazer da sua vida um compromisso real com aquilo em que acredita? E para fechar, fica a pergunta mais desconfortável: quantas das escolhas que você faz hoje são realmente suas? E quantas você está apenas copiando de expectativas sociais?